E o presidente da CPMI do INSS, o senador Carlos Viana, rebateu as acusações da base governista que afirmou ter havido uma manobra para aprovar a quebra de sigilos bancário e fiscal do empresário Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente Lula. Viana cobrou posicionamento do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para autorizar a prorrogação da CPMI. Não houve qualquer manifestação por parte da presidência. Eu tenho absoluta certeza de que serão analisados todos os fatos, uma vez que eu agi corretamente dentro do regimento. Não mudo uma vírgula sequer das minhas ações da semana passada. Nós agimos corretamente, inclusive bem orientados pela advocacia do Senado, que nos acompanha todo o tempo na mesa, e eu aguardo que a gente possa conversar, até mesmo para que ele possa ouvir a comissão. Me parece que amanhã nós teremos uma reunião de líderes. O horário ainda não está definido, será uma ótima oportunidade para que eu possa sentar com o presidente da casa, conversar com ele todos os assuntos pendentes, principalmente a questão da prorrogação da CPMI. O ministro André Mendonça, Berenice, do Supremo Tribunal Federal, liberou o acesso da defesa de Lulinha ao inquérito da Polícia Federal. Lulinha é suspeito de receber, vale lembrar, a mesada de R$300 mil do Careca do INSS e de ser sócio oculto de Antônio Carlos Camilo Antunes, não é isso? É isso, o sigilo já foi quebrado. No entanto, a CPMI do INSS ainda não está com essas informações. Esse processo está truncado desde a semana passada, quando os governistas disseram que a votação foi uma fraude e que queriam a opinião e também uma decisão por parte do presidente do Senado. Mas é importante dizer aqui, Daniel, esclarecer para a nossa audiência que o regimento interno, né, que rege a casa, o Senado Federal, não prevê que o presidente do Senado, no caso o Davi Alcolumbre, ele tenha autoridade para se meter na CPMI do INSS, principalmente no resultado de uma votação. Repito, ele não tem autoridade, de acordo com o regimento interno, para interferir em uma CPMI, independente de qual seja, né? E a votação simbólica aconteceu dentro do que é previsto. Uma votação simbólica, geralmente, o nome próprio já diz, o resultado já é pela aprovação. É algo simbólico e foi o que aconteceu ali. O problema é que na semana passada a esquerda quis colocar essa votação em bloco. Eles têm preguiça de ler, não perceberam ali que havia requerimentos que comprometiam, inclusive, o filho do presidente Lula, o próprio sócio do Vorcaro, entre outros nomes, quebras de sigilo de assessores de senadores que estão ali na casa. E tudo isso foi votado de forma simbólica, por quê? Porque se fosse uma nova votação nominal, teria que se esperar 1 hora, e eles acabaram aceitando o que a oposição pediu. Vamos votar logo, então, esses requerimentos? Só que nesse intervalo saíram pelo menos 4 parlamentares da base aliada ao governo, dos governistas, e eles perderam na votação simbólica, né? Então, não adianta recorrer. Agora, se o Davi Alcolumbre tomar para si, matar no peito e quiser, né, resolver isso no tapetão, vai ficar mais do que evidente, né, os interesses que ele tem também, não só de cancelar o que foi aprovado na semana passada de forma legal, como também abafar e não prorrogar a CPMI do INSS. E ontem eu tive a oportunidade de esclarecer algo, porque estavam dizendo que para prorrogar a CPMI, esse requerimento apresentado ainda no ano passado e que está ali na gaveta do Alcolumbre, teria que ser lido numa sessão do Congresso. E não é, tá? É numa sessão ordinária, ou seja, hoje tem sessão lá no Senado. Basta vontade, né? Vontade política do presidente do Senado ler esse requerimento, porque ainda tem muita coisa a ser investigada, desde dos créditos consignados, os próprios pescadores fantasmas e, claro, né, esses nomes de políticos que aparecem também envolvidos, senador Wellington do PDT, enfim, precisa no mínimo de 60 dias. Se isso não acontecer, o senador Carlos Viana, que preside a comissão, disse que vai recorrer ao Supremo. E aí, já que o ministro André Mendonça está cumprindo tudo certinho com a Constituição, dando inclusive habeas corpus para quem pede, por que não vai conceder a prorrogação dessa CPMI, né, Daniel? Vamos ver se ele continuará sendo coerente em suas decisões.
Por isso eu pergunto a você, Berenice Leite, nesse momento, nos bastidores aí em Brasília, já há algum sinal de quando o Alcolumbre vai decidir se anula ou se mantém a votação da CPMI do INSS que quebrou o sigilo do Lulinha? Olha, hoje seria o dia ideal, né? Mas ele, por enquanto, não se manifestou. Há alguns dias atrás, veículos de comunicação ficaram trazendo especulações. Eu costumo dizer que são aquelas manchetes para buscar like, né? Porque, de fato, ele não teve nenhuma manifestação oficial. Hoje, a informação é de que teremos uma reunião de líderes e nessa reunião de líderes, o presidente da CPMI terá a oportunidade de conversar com o Alcolumbre e definir sobre isso. Mas, ao que tudo indica, Alcolumbre não está preocupado em dar uma resposta rápida. Muito pelo contrário, nós vimos nesses últimos dias tantas coisas acontecendo importantes no nosso país. A própria manifestação no domingo em vários estados, várias cidades do Brasil, e ele nada falou também sobre esse assunto, que diz muito sobre suas decisões, né, que estão diretamente relacionadas a colocar em votação também pedidos de impeachment. No entanto, ele estava fazendo o quê? Inaugurando obras lá no Amapá, no seu estado. Então, tem demonstrado muita falta de interesse em pautas que o Brasil precisa, né, as demandas que realmente o Brasil precisa que sejam atendidas, Daniel. Vamos aguardar, quem sabe hoje, uma decisão sensata por parte de Alcolumbre. Eu quero voltar só num ponto com você, Berenice Leite, ainda a respeito do depoimento da Aline Cabral ontem na CPMI do INSS. Ela negou durante essa oitiva que ela tenha emitido passagens ou feito pagamentos para o Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha. Lembrando que ontem pela manhã, uma reportagem do Estadão dava conta que Lulinha teria dito a pessoas próximas que ele teve sim passagens e hospedagem em Portugal pagas pelo lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS. Contudo, ontem, no começo da noite, a defesa do Lulinha evitou negar essa compra de passagem pelo careca do INSS. Eles divulgaram uma nota afirmando que o filho do presidente não tem relação com o esquema de fraudes na instituição. O PF pediu a quebra de sigilo também do empresário, vale lembrar, no último mês de janeiro. Abro aspas para o que diz a nota da defesa. Fábio não tem relação com o esquema do INSS, só soube do envolvimento de Antônio Camilo Antunes após a exposição da imprensa, não foi seu sócio, não prestou serviços a ele e não recebeu valores, é o que afirmou o advogado Guilherme Sugimori, que assina esta nota. Berenice. Pois é, essa nota vem depois que a quebra de sigilo aconteceu, né? A Polícia Federal já está munida dessas informações e, de fato, interlocutores, né, pessoas próximas ao Lulinha, ao filho do presidente Lula, também já admitem, né, que ele teria confessado, digamos assim, porque até então não havia nenhum tipo de manifestação, de que ele teria negócios, só que agiria como uma espécie de lobista por ser filho do presidente Lula, o que também é ilegal. Ele teria uma sociedade, essa é a informação que circula aqui em Brasília, numa empresa que fornecia maconha medicinal para o Ministério da Saúde. E ele teria feito essa ponte, né, essa negociação, porque a empresa, até então, que todos sabem, seria no nome do careca do INSS, do senhor Antônio Camilo Antunes. Mas não é descartada a possibilidade que o Lulinha seja um sócio oculto, assim como o Toffoli era sócio oculto lá no Resort Itaiaia, na verdade estava no nome dos supostos, provavelmente, laranjas dos seus irmãos. A mesma história pode estar se repetindo nessa situação do Ministério da Saúde. E aí isso justificaria o tal valor, né, de 300 mil pingando na conta dele todo mês. Agora, é claro que os advogados do Lulinha estão trabalhando para construir uma narrativa que justifique os valores bancários, porque esse sigilo que foi quebrado não é só bancário, é também fiscal, o que inclui contratos, né? E fora o sigilo telemático, que é o mais importante que eu considero, porque ali você encontra todas as conversas, ligações feitas durante esse período que eles consideram importantes de serem analisados. Então, todas essas informações já estão com a Polícia Federal. O que os advogados estão fazendo, assim como o Toffoli também fez, foi admitir algo que logo mais vai ficar insustentável
de segurar, né? Então, algumas informações já estão aparecendo em formato de confissão e a situação dele pode piorar ainda mais. Inclusive, reforçando que mais de 40 parlamentares protocolaram um pedido junto ao PGR, justamente para pedir a extradição, né, uma petição nesse sentido, a extradição do Lulinha, que deixou o país ainda no ano passado, muito próximo da data da primeira operação que mirava os envolvidos nesse esquema fraudulento do roubo dos aposentados. Então, deixou o país de forma muito estranha e a Polícia Federal bobeou, porque ele esteve aqui no final do ano, poderia inclusive ter já ouvido ele mais uma vez, só que ainda não é considerado como investigado, o que eu acredito que seja uma blindagem também. Pode haver até o dedo do Andrei Rodrigues, que é o diretor-geral da PF, homem de confiança do presidente Lula. Então, é uma investigação onde nós temos que separar a Polícia Federal, que age de forma técnica, e os policiais federais, que agem de forma ali a tentar blindar e, de alguma forma, ajudar o Lulinha nesse sentido.